E aí, galerinha? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o professor Piazza, para quem não me conhece, né? E eu vim aqui hoje, como prometido, para a gente resolver, então, as questões de biologia do Enem de 2021. Uma prova que, ao meu ver, foi uma prova bem bonitinha, ficou legal as questões. Caiu bastante botânica, o que particularmente eu fico muito feliz, né? Porque é o ramo que eu trabalho na faculdade. Então, vamos lá. São várias questões, vamos perder muito tempo, né? Eu vou projetar aqui para vocês, eu vou usar o Meet por uma questão de facilidade, são muitas questões. Então, se eu ficar editando isso, vai demorar muito, o vídeo vai demorar muito para sair, né? E eu sei que vocês estão ansiosos aí para saber a resolução, né, dessas questões. Então, eu vou projetar aqui para vocês, tá bom? Bom, tá aí, ó. Vocês provavelmente estão vendo a tela, né? Eu vou fazer a resolução, ó, do caderno amarelo. Informação importante aqui, hein, gente? Caderno, então, amarelo para vocês, tá legal? Deixa eu só ver se eu colocar em tela cheia, se vai ficar mais legal. Não, né? Depois fica ruim para vocês verem aí. Vamos assim mesmo. Ó, primeira questãozinha, questão de número 91 da prova amarela, né? Uma questãozinha de genética, bem simplesinha, né? Primeira lei de Mendel. Fala o seguinte, ó. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene no cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores do gene da doença, até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4, então 1/4, de que o bebê possa nascer com a doença. Galerinha, qual é o cruzamento que vocês viram de primeira lei de Mendel, que você tem 1/4, como ele está falando aí no enunciado? Lembra lá a porção genotípica clássica da primeira lei de Mendel? 1/2/1, quando eu cruzo dois indivíduos heterozigóticos. Então, os pais são heterozigóticos e tem a chance de 1/4 de ter uma criança afetada. O que é esse 1/4? Esse 1/4 é o azinho, é o recessivo, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Bom, próxima questão, questão 95, questãozinha de botânica. Fala lá, ó. Na real, é uma questãozinha de ecologia, né? Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Galera, dica, lê a fonte, tá? Às vezes a fonte pode te dar algum indício do que resolver aí na questão, tá legal? Bom, deixa eu pegar minhas anotações aqui para ir riscando as que eu já fiz. Bom, então ele fala lá, o evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. Bom, então ele quer saber por que se deu, né, essa modificação aí da flora. Letra A, produção de flores, não tem nada a ver com isso. Letra B, tamanho das plantas, independente. Letra C, fatores de disseminação das sementes. Olha lá, dispersão de sementes. Quem realizava a dispersão de sementes, né, no período era as preguiças gigantes. A partir do momento que as preguiças gigantes não estão lá, não tem mais essa dispersão de sementes como existia anteriormente, né? Então você tem uma modificação da flora. Alternativa correta do exercício 95, letra C. Legal? Próxima questão, 97. Vamos achá-la. 97 fala o seguinte, também é uma questãozinha que envolve plantas. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. E esse tecido triploide, esse tecido 3N, é o endosperma, tecido de nutrição do embrião. Nele existem reservas energéticas para o embrião, enquanto a semente não germina. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido. Letra B, reserva para o embrião, né? Então são reservas nutritivas que o embrião encontra, enquanto a semente aí ela não germina. Legal? Então, a alternativa correta, letra B da questão 97. Bom? Questãozinha de número 100. Vamos achá-la. Questão de número 100. Essa aqui, ó. Entre 2014 e 2016, as regiões centrais
Central e Oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja letalidade, em enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Esses 21 dias é o período de incubação, é o período em que o vírus está lá dentro de você, mas não manifesta sintomas. Em regiões de clima tropical ou subtropical, outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, 10 dias, apresenta uma taxa de letalidade abaixo de 1%. Então, poucas pessoas morrem. Fato curioso, peguei dengue hemorrágica 2 vezes. Bom, segundo as informações do texto, e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, essa é uma informação importante. Qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? O há mais tempo, galera, aqui pode ser uma pegadinha que leve você, talvez, a pensar na letra D. O há mais tempo não está relacionado a muito tempo atrás. Está relacionado ao período em que o patógeno fica dentro do hospedeiro, né? Galera, um patógeno, um parasita, ele é mais sucedido, né, quando ele não leva o hospedeiro à morte. Porque se ele leva o hospedeiro à morte, significa que ele morre também, né? Porque é um vírus, ele depende de uma célula, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório, tá legal? Então, o vírus aí que tem essa capacidade de infectar uma célula por um tempo maior, né, e viver junto a esse hospedeiro aí por um período maior, claro, existe um sistema imunológico para isso, né? É o vírus da dengue. Por quê? Porque a taxa de letalidade é muito baixa, né? 90% das pessoas que pegam ebola morrem. Agora, 1% das pessoas que pegam dengue acabam morrendo. Então, o patógeno, o vírus, ele consegue ficar mais tempo dentro do hospedeiro. Legal? Então, se é dengue, a gente está entre a letra B e a letra E, né? Letra B fala assim, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução. Não é o período de incubação a questão aqui. Tudo bem, isso influencia, mas o principal aqui, galera, é a taxa de letalidade, né? O quanto de hospedeiro acaba morrendo e, eventualmente, o vírus também morre, né? Então, a alternativa correta aí é a letra E, que fala para a gente, dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecido ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. O que é coevolução? É quando dois organismos eles evoluem juntos para maximizar um processo. Nesse caso, o processo está sendo maximizado é a relação parasita hospedeiro, patógeno hospedeiro. Bom, então a alternativa correta, letra E. Questãozinha de número 101, eu não sei se é de biologia, mas eu vou resolver, tá? Eu acho que deve ser uma questão de biologia, mas não tenho certeza. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento de esgoto residencial. Em qual das etapas decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Bom, então, é aquela questão da decantação, né? Que acontece lá na estação de tratamento de água. Talvez isso aqui seja mais uma questãozinha de química mesmo. Mas se você olhar os itens aqui, então você tem lá a caixa de gordura, a caixa de passagem. E para não perder muito tempo, olha o tanque, o número 3, né? Tanque séptico. Aqui o esgoto vai ficar em repouso por um período relativamente maior em que outras etapas. Esse período de repouso é suficiente para que ocorra a decantação desse lodo, né? Então, a alternativa correta, letra C. Tá bom? Próximo aqui, 102. Né? Também é um exercício sobre plantas. Fala lá, ó. O plantio por estaquia, formar estacas, né? É um método de propagação de plantas na qual partes de uma espécie são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia. Então, cortar o caule da roseira em várias seções, vários pedacinhos, né? Como essa minha caneta, por exemplo. Pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação da auxina, hormônio vegetal, já caiu na prova da Unesp, hein? Na porção inferior do caule. Bom, a utilização de auxina no método de estaquia das roseiras contribui para a alternativa correta aí, a letra D, formação de raízes adventícias. Então, o que acontece? A auxina, originalmente, quando a planta tem meristema apical e tem raiz, a auxina desce, chega na raiz, existe uma proteína, um conjunto de proteínas que é chamado de proteína PIN.
que faz a inversão e faz a auxina voltar para cima de novo, né? Como eu cortei um pedaço do caule, eu não tenho proteína PIN, porque eu não tenho raiz, né? Então, o que vai acontecer? A auxina desce e começa a acumular aqui embaixo. A hora que ela acumula, ela estimula o desenvolvimento das gemas do caule. E essas gemas caulinares formam um tipo de raiz, que é a raiz adventícia. É uma raiz que provém de outras partes da planta, com exceção do embrião. Entendeu? Então, a alternativa correta aí é a letra D. Bom? Exercício 110 é o próximo de biologia. Vamos achá-lo aqui. (110). Galera, essa questãozinha, para mim, tá meio complicada, viu? Essa é a questão que eu menos gostei. Porque tem algumas alternativas que fazem sentido, tecnicamente. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor laranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros de mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no interior do inseto. Qual inseto? Mosquito, após ser ingerida com água do criadouro. E quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestivo. A forma de combate que é tratada tem como atividade. Gente, a letra A aqui, ela parece ser bem plausível, né? Morte do indivíduo adulto. Tá? Porque ele está falando no texto de mosquito, e o mosquito é o indivíduo adulto. Redução da eclosão de ovos, isso está fora. Repelência, não tem nada a ver com isso também. Agora, comprometimento da metamorfose. Se a curcumina agir sobre a larva, tecnicamente a metamorfose ela é comprometida, né? E tecnicamente a letra D, se a curcumina agir sobre a larva, também faria sentido, né? Então, assim, a princípio, não é um gabarito oficial, né? É importante lembrar isso. A princípio, galerinha, eu marcaria a letra A, né? Mas vamos aguardar aí o gabarito oficial para ter uma certeza sobre esse exercício. É o que eu fiquei na dúvida aí das questões. Tá? Então, a princípio, letra A. Bom? Próximo, exercício 114. Questãozinha sobre planta, tem uma tabelinha, né? Que fala de cerne e fala de alburno, né? Então, já que eu tenho essa opção de abrir a internet aqui, só para vocês verem uma imagem, ó, cerne e alburno, né? Ó, vou pegar um esqueminha aqui, bem simples, tá? A cerne é a parte interna do caule, desse corte, tá? Enquanto que o alburno é a parte de fora. Aqui no alburno a gente tem células onde o transporte de seiva ainda é ativo, enquanto que no cerne isso não acontece. Tá? Porém, o cerne é uma parte mais resistente. Entendeu? Bom, voltando lá no exercício, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção com resistência mecânica e à degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Bom, então nós temos aqui periderme, que é a casca contendo esclerênquima, o floema, tá, contendo ou não, cerne e alburno para xilema, tá legal? Que fazem parte aí dos vasos condutores, né? Aí ele dá uma legendinha de presente, ausente, tudo mais aí. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Gente, a madeira de interesse é uma madeira que vai ter um alburno reduzido e um cerne maior, tá? Tecnicamente é uma madeira aí mais resistente. Além disso, quanto à degradação, tem aqui, ó, esclerênquima na periderme. A periderme é uma casca mais resistente, né? Então, o número 1 aqui pra gente, tá? É a espécie que tem um interesse maior aí que poderia ser aplicado a essa questão aqui para a construção. Tá? Porém, contudo, entretanto, eu estava dando uma pesquisada nesse meio tempo que eu estava fazendo a resolução em alguns sites de madeireira. Coisa bizarra, gente. Entrei em sites de madeireira. Né? E tem sites de madeireira que falam de diferentes tipos de madeira para diferentes tipos de construção. Então, dependendo se for uma madeira de eucalipto, é interessante que o alburno seja equivalente ao cerne. Uma doideira esse ramo aí, gente. Tá? Mas, a princípio aqui, eu deixaria a letra A como a espécie 1. Legal?
Então, esse foi o exercício 114, tá? Onde eu levei em consideração, então, a proporção do alburno reduzido e o cerne maior, né? Uma vez que ele é mais resistente, tá? Uma vez que o xilema, né, ele deixa de realizar o transporte e está lá apenas para a sustentação da planta. Bom? Questãozinha de número 115. Bonitinha. Ó, no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons amarelo, castanho, alaranjado e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, essa é uma informação importante, né? O caroteno ele tem coloração amarelo alaranjado e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade de folhas. A coloração observada se dá em função da interação desse pigmento com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e vemos a cor verde. É basicamente assim, gente. A planta é verde não porque ela absorve a luz verde, mas porque ela reflete. Já as antocianinas absorvem luz desde o azul até o verde, né? Então, elas absorvem do azul ao verde. Tá? Enquanto que a clorofila, ele falou aqui, é em relação, o que ele falou? Ao azul e vermelho. Tá? Me perdi. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas contém antocianina. Aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e alaranjado. Tá? Então, ele está falando lá, ó, que a antocianina, vamos achar aqui no texto. E a antocianina de tons avermelhados passa a dominar a tonalidade das flores. Então, ele está falando que a antocianina tem os tons avermelhados, né? Ela dá esse tom avermelhado. E ela tem aqui, ó, aparecem conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho e o alaranjado. Então, o que a gente tem no comando da questão dessa 115, né? Ele fala assim, ó, em que faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Bom, o que ele está falando aqui para a gente? Ó? Ele está falando que o caroteno, ó, como o caroteno de coloração amarelo alaranjado. Tá? Se o caroteno ele determina a coloração amarelo alaranjado, significa que ele não está absorvendo essas cores, ele está refletindo. Então, ele reflete comprimento de onda que vai de 560 a 630. Né? Bom, o vermelho é a clorofila que absorve. Né? O que sobra para a gente aqui? Sobra a faixa dos 400, né, ao 560. Então, a gente sabe que não tem absorção de amarelo e laranja por caroteno. Logo, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. A gente fica aqui, letra A e letra B. Ele já fala para a gente, né, que o azul até o verde é pela antocianina. Então, a alternativa correta é a letra A, que dá o violeta até o azul, né, para completar o espectro de absorção aí da planta. Então, a alternativa correta, letra A. Uma questãozinha interdisciplinar com física, né? Questão de absorção, refração da luz aí. Tá? Próxima questão, 118. Bonitinha também, ó. Organismos autótrofos, uma questão de metabolismo, né? Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Então, é um rendimento energético menor do que o processo de respiração celular, por exemplo. Reduzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Né? O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais, letra B, né? A gente pode associar isso daqui tanto com a questão de ter um menor rendimento, né? Então, em termos de rendimento energético, é 15 vezes menor quando comparado à respiração celular. Ou a gente pode relacionar isso daqui também com a questão do combustível, né? Então, fermentação alcoólica, por exemplo, né? Produção de etanol. Então, a alternativa correta é a letra B para a gente. Legal? Próxima questão. Questão de número 119.
120. Onde está a questão de número 120? Vamos achar. Ó, essa questão é uma questão idêntica ao do vestibular do ano passado. É igualzinho. Eles só mudaram o grupo de organismos. Tá? Então ele fala lá, ó, é a mesma questão, tá, gente? Igual, o texto é muito parecido. Eu não chequei a referência para ver se é a mesma. E aqui está adaptado, mas eu não duvido que a referência seja a mesma. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos na água do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para o organismo que habita o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes, herbívoros e os golfinhos. Essa questão, galera, é uma questão de bioacumulação ou magnificação trófica, né? Um composto não biodegradável entra numa cadeia, numa teia alimentar e vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos. De forma que os primeiros níveis têm uma menor concentração, né? Enquanto que os maiores níveis, a concentração de rejetos, né, não biodegradáveis é maior. Nesse caso, quem é o maior nível trófico que nós temos aí é o golfinho, né? Então, olha o comando da questão. Concentrações mais elevadas de compostos citados são encontrados em golfinhos. Processo de bioacumulação. Tá legal? Questãozinha, galera, de número 123, né? Fala o seguinte: os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimiza a ocorrência desses problemas. Qual o procedimento biotecnológico prévio? Então, ele está falando de prevenção, né? É recomendado nessa situação. Galera, transgenia não é para fazer búfalo transgênico. Terapia gênica, a gente já volta nela. Vacina de DNA não tem nada a ver com isso, e muito menos a clonagem terapêutica. Terapia gênica é quando você faz uma modificação gênica, um silenciamento gênico, né? De um organismo, que não é o nosso caso, né? Porque esse silenciamento gênico, atrelado a uma doença, não seria algo prévio, né? Seria algo a posteriori. O mapeamento genético, sim, é algo prévio. Então, você faz um mapeamento genético do búfalo, identifica esses possíveis genes, né? E, eventualmente, você pode separá-lo dentro de uma área, coisas desse tipo, né? Para impedir aí que esses problemas, como o albinismo, defeito cardíaco, entre outros, acabem aparecendo. Então, a alternativa correta é a letra E. Próxima questão de número 125, uma questão do sistema nervoso, né? Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame de um reflexo patelar. Você bater lá no seu joelho, né? E fazer o pezinho, né? Levantar a perna, levantar ali. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Gente, essa resposta não é coordenada em encéfalo, né? Ela é coordenada na própria medula. Por isso que é uma resposta rápida. Tá? Então, a gente tem lá o nervo sensitivo, o nervo motor, né? Que vai fazer essa coordenação desse reflexo. Então, a alternativa correta. Letra B para a gente. Bom? Questãozinha de número 130. Estamos acabando, tá, gente? Questão de 130. Ó. Essa questão é uma questãozinha bonita, né? Era basicamente você tomar atenção aqui no que ele estava falando, né? Interpretar essa sequência que ele dava aqui para vocês. A sequência de nucleotídeos de RNA mensageiro presente em um gene de um fungo consistia de 7 códons. Esta é escrita a seguir. Então, nós temos lá, a UG é o códon de iniciação. Tá? Começa por ele. Tinha que lembrar disso. Tá? O exercício não dá essa informação. Essa era a informação que você tinha que trazer para o exercício. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que o códon UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam interrupções na tradução. É códon de parada, tá, gente? A UG é o start códon, o UAG, o AA é o stop códon. Qual mutação produzirá a menor proteína? Esse exercício, tecnicamente, ele falta uma informação, né? Ele não fala quantos aminoácidos é necessário para que essa proteína exista.
Então, a gente vai levar em consideração a seguinte situação. O menor número de aminoácidos vai desencadear a menor proteína, tá? Com exceção de um, porque se tiver só um aminoácido, é uma proteína, é um aminoácido, né? Então, letra A, deleção de G no terceiro códon. Cada códon está numerado, de número 1 a 7, né? Então, você pega lá o terceiro códon, você tira o G. Na hora que você tira o G, você modifica o códon. Ele vai ser o códon 2 desse nucleotídeo U com um nucleotídeo C, né? Que está lá no quarto códon. Então, você vai ter A, o G, U, tira o G, né? Depois fica U, C, A, U, G, A, A. Bom, não tem stop códon. Tá? Então, tecnicamente, você vai ter esses 7 aqui, ou 6, né? 6 aminoácidos aí nessa proteína. Então, a letra A daria 6 aminoácidos. Tá? Letra B, substituição de C por U no quarto códon. Então, você vai pegar o quarto códon e vai colocar um U. A hora que você coloca um U, fica UAA, e UAA é stop códon. Então, na letra B, a nossa proteína teria 3 aminoácidos. A, U, G, que é metionina, U, GUU. Stop códon não codifica aminoácido. Né? Então, a letra B tem 3. Anota isso daí aí, tá, gente? Letra C, substituição de G por C no códon 6. Tem que fazer para todos, tá, gente? Então, ó, substituição do G por C no sexto códon. Galera, você vai mudar lá o sexto códon. Você vai mudar o sexto códon, mesmo que cause alguma coisa, você já vai ter mais aminoácidos do que na letra B. Né? Você vai ter pelo menos ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 códons. Tá? Então, a letra C a gente já descarta também. Letra D, substituição de A por G no sétimo códon. Bom, mesma coisa, né, gente? Você vai ter mais aminoácidos do que na letra B. Por enquanto, prevalece a letra B. Letra E, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos do códon 5. Bom, se você mexer no códon 5, você vai ter pelo menos 4 aminoácidos, né? Que é o do códon 1, 2, 3 e 4. Então, aquele que tem um menor número de aminoácidos, que tecnicamente seria a menor proteína, embora ele não fale quantidade mínima, né? Para essa proteína, é a letra B. Tá bom? Então, questãozinha 130, letra B. Questãozinha de número 132, galera, eu vou ficar devendo para vocês. Tá? É uma questãozinha que eu preciso ler algumas coisas para ter uma certeza, mas provavelmente ou vai ser a letra B ou a letra D, talvez, o gabarito. Vamos dar uma lidinha nela, né? Mas não vou dar uma resposta. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átomos direito e o esquerdo, através do forame oval ou forame dibotal. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal assemelha-se a letra aves, porque a pequena circulação e a grande circulação estão presentes. Não tem a ver com pequena e grande circulação. Letra B. A letra B é plausível. Letra C. Crocodiliano, porque a separação dos ventrículos impede a mistura sanguínea. Crocodiliano também mistura sangue. Tá? Então, a letra A não pode ser porque fala de pequena e grande circulação. Letra C fala de mistura de sangue. Letra E, anfíbio, porque pressões diferenciais isolam temporalmente o sangue venoso do arterial. Não é assim que funciona lá no grupo dos anfíbios. Então, assim, poderia ser a letra B, poderia ser a letra D, exagerando, talvez a letra E também entraria, mas provavelmente ou vai ser B ou D, tá, gente? Mas depois eu faço um vídeo gravando só essa questão, tá bom? Vamos deixar essa daí em stand-by e vamos para a questão de número 135 para fechar a noite aí, né? Ó, questãozinha 135, fala lá, ó, o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentais muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, semelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 assemelham-se a polvo mimetizado, respectivamente, a um peixe linguado, a um peixe-leão e uma serpente marinha. Né? Então, é o comportamento mimético aí do animal. Bom, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, letra A, originem-se do mesmo ancestral comum? Não.
Letra B, passam por mutações similares a esses organismos. Não tem como a gente saber, e também não são mutações similares. É uma modificação no formato corporal, né? Ele não é sempre daquela mesma forma. Letra C, observe desses animais. Peraí, porque os povos observaram esses animais em seu nicho ecológico, gente. Não tem nada a ver isso, né? Letra D, porque o nicho ecológico, gente, é o papel que o organismo ocupa. Ele não está imitando o papel do organismo, está imitando o formato do animal, né? Então a letra C está fora. Letra D, resultam de convergência adaptativa com essas espécies. Gente, de novo, né? O polvo ele não é sempre daquele jeito, né? Então isso não é uma convergência. Letra E, se estabeleceu porque os polvos sobrevivem a pressões seletivas com esse comportamento. Sim, qual pressão seletiva? Predação. Tá? Então, a alternativa correta. Letra E. A partir do momento que ele é mimético, ele é menos predado. Né? Então, a alternativa correta, letra E aí, para a gente. Bom, galerinha, então era isso. Né? As questões do Enem, fico devendo para vocês questão 132. Mais tarde, amanhã cedo, vai com calma, depois que eu acordar, eu faço o vídeo para vocês. Bom, espero que vocês tenham ido bem. Me conte aí como que vocês foram. Lembrando que isso que a gente fez aqui não é nada oficial, não tem gabarito oficial ainda, tá? É um extra-oficial. Também dei uma acompanhada na resolução dos outros cursinhos aí. E o que a gente conversou aqui está muito parecido, né? Com o que eles também falaram, né? Então, provavelmente, né, não tenha grandes mudanças aí. Tá? Vamos aguardar aí a questãozinha de número 132. Vamos aguardar também a questão de número 110, que é aquela do mosquito, para ver o que vai acontecer. Legal? Então, galerinha, aquele beijo, aquele abraço para vocês. Boa semana, tá? Se tiverem dúvidas, me escrevam no chat, né? A gente vai conversando. E é isso. Valeu para quem assistiu. Compartilha aí para o resto da galera também poder assistir. Legal? Então, aquele beijo, aquele abraço. Tchau, galerinha. Até mais.